A partir dessa aula, nós entramos então no conteúdo de fisiologia do sistema urinário. Nessa primeira aula, nós vamos caracterizar então quais são os componentes do sistema urinário e as funções então desempenhadas por esse sistema. Dentro da função geral, e dos componentes aqui que compõem o sistema urinário, nós temos então como componentes 2 rins, tá? Então o rim direito e o rim esquerdo, que estão localizados no abdômen, mas fora da cavidade peritoneal. Então nós dizemos que esses rins estão localizados retroperitonealmente, tá? Sobre os rins estão localizadas as duas adrenais, que são duas glândulas, tá? Endócrinas, porém não se tem uma comunicação sanguínea direta entre os rins e as glândulas suprarrenais que ficam localizadas sobre esses rins. A partir dos rins, nós temos então a projeção de 2 ductos, que nós chamamos então de ureteres, tá? Que conduzem a urina que foi produzida a partir do processo de filtração do sangue, da parte líquida do sangue, do plasma, Nós temos então a formação da urina. Essa urina vai ser conduzida através dos ureteres, então cada rim tem o seu ureter, até a região que é armazenada na bexiga urinária. Então a bexiga urinária é um órgão que armazena aqui a urina até o processo de eliminação. E a uretra, sendo então o ducto que conduz essa urina para fora do corpo. Listei aqui algumas das funções desempenhadas, então, por esses 2 rins. Vejam, quando nós falamos em sistema urinário, a primeira coisa que nos vem em mente é o balanço hidroeletrolítico. O que significa isso? O balanço de água e de sais no nosso organismo, tá? Então, os rins têm como função, a filtração do sangue e a formação da urina. Então, a urina, ela é sempre uma resultante do estado metabólico do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo está bem hidratado, está com excesso de água, aquele excesso de água que não foi perdido na forma de suor, que não foi perdido na forma de respiração, vai ser eliminado na forma de urina, tá? Então, nós temos também o balanço de elementos carregados, os íons. Então, por exemplo, consumir muito sódio, eu vou ter a eliminação desse excesso de sódio na urina. Por isso, os rins têm essa principal função aqui, que é o balanço hidroeletrolítico, o balanço de água e de eletrólitos no nosso organismo, mantendo então as concentrações, a osmolaridade do plasma dentro do ideal. Lembrem o que é osmolaridade. Osmolaridade é a proporção, então, solutos, sais e solvente, tá? Então, nós temos a osmolaridade do nosso organismo, do plasma, dentro de 282 miliosmóis por litro, tá? Na literatura, geralmente se utiliza 300 miliosmóis por litro para fins de cálculo, de arredondamento, então, e facilitar os cálculos. Então, lembrem que os rins têm essa principal função e que a urina sempre vai ser uma resultante do estado metabólico do indivíduo, tá? Além disso, nós temos, então, como função do processo aqui de filtração do sangue, a eliminação dos metabólitos, dos resíduos do metabolismo. Então, no processo de degradação de proteínas, de utilização de ácidos graxos, de consumo de carboidratos, de reações químicas que nós temos no organismo, tanto as reações energéticas quanto outros tipos de reações, nós temos então a formação de alguns metabólitos, alguns resíduos que não são importantes, que não devem permanecer na corrente sanguínea, tá? Então, essa excreção, ela ocorre desses resíduos na formação da urina. Então, tudo aquilo que não é importante vai ser filtrado e vai ser eliminado na forma de urina. Além disso, nós temos a eliminação de fármacos. Então, a maioria, dos fármacos aqui é metabolizado ou, às vezes, nem sofre metabolização, é diretamente excretado na urina, tá? Então, a eliminação desses fármacos, dessas drogas que são consumidas. Os rins também têm a função endócrina, ou seja, existem células nos rins que têm a capacidade de produção de alguns hormônios específicos. Então, eu trouxe aqui alguns hormônios importantes relacionados à função renal. Então, a eritropoetina é um hormônio
que estimula a formação e a maturação das células vermelhas do sangue. Então, eritro vem, né, do termo aqui de eritrócitos, poetina, de estímulo de formação dessas células. Então, a eritropoetina é um hormônio produzido por células renais, que é liberado na corrente sanguínea, atua na medula óssea e estimula, então, a formação de células vermelhas do sangue. Toda vez que os rins têm redução da oxigenação, então, menos oxigênio alcança o sistema renal, nós temos o estímulo para a produção da eritropoetina, tá? E o aumento, então, dessas células vermelhas do sangue e da maturação dessas células. Além disso, os rins têm a função importante de ativação da vitamina D3. Então, a vitamina D, ela é produzida no nosso organismo, né, de forma endógena, na nossa pele, a partir dos raios ultravioletas, estimulando células específicas, produzindo, então, a vitamina D. Só que essa vitamina D, ela precisa sofrer duas reações químicas em sequência, tá? Para que ela se torne ativa, chamada, então, de calcitriol. Então, nós temos a primeira reação química, a partir da formação da vitamina D na pele, vai, então, para o fígado. No fígado, nós temos a primeira reação química e a segunda reação química acontece, então, nos rins, tá? Então, vejam que os rins também têm essa importância, né, na ativação da vitamina D. Vejam, se nós temos uma pessoa com alteração nas funções renais, nós não vamos ter somente alterações ligadas ao balanço hidroeletrolítico. Nós vamos ter essas alterações afetando também a produção de células vermelhas do sangue, assim como o processo de ativação da vitamina D, tá? Então, quero que vocês consigam associar as outras funções do sistema renal, né, em relação aqui ao contexto, de modo geral, do que nós vamos colocando ao longo dessa aula em relação aos rins, tá? Nós temos também os rins produzindo a renina, que é uma enzima que atua no processo de regulação da pressão arterial. Então, toda vez que a pessoa tem uma condição de hipotensão, como nós vimos, né, na aula de cardiovascular, toda vez que a pessoa tem uma condição de hipotensão, nós precisamos manter a pressão arterial. Tem os mecanismos de curto prazo, barorreceptores, e os mecanismos de longo prazo, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, vejam, quando nós temos uma condição de redução da pressão arterial, há aumento da liberação de renina, que é uma enzima, pelas células renais. A renina estimula, então, a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 e a angiotensina 2 atua, então, nos mecanismos de regulação da pressão arterial, tá? Então, vejam que os rins estão envolvidos em diversos processos. E aqui, como eu coloquei, já havia comentado com vocês, a regulação, então, do equilíbrio, né, dos eletrólitos e dos líquidos corporais. Geralmente, os rins estão aqui entre 115 gramas e 170 gramas, né, para um adulto do sexo masculino, 70 quilos e 1,70 de altura. Aqui eu tenho a representação, então, de um rim em um corte longitudinal, para que a gente consiga observar, então, as regiões específicas que nós conseguimos diferenciar. Os rins, eles apresentam esse formato côncavo e convexo. Então, côncavo e uma região convexa, como se fosse realmente o formato de um feijão. Na região côncava, nós temos, então, a parte que nós chamamos de hilo, tá? Na região do hilo, nós temos a entrada e a saída de grandes vasos. Então, a artéria renal traz o sangue que vai ser filtrado, então, o sangue arterial, que é uma ramificação, né, da artéria aorta, que traz, então, esse sangue diretamente para os rins, tá? Temos também a saída do sangue que já foi filtrado. Então, o sangue passa por um processo de filtração, aquele sangue que já foi filtrado sai pelos rins, pela veia renal, tá? Então, nós temos esses dois grandes vasos entrando e saindo pela região do hilo. No hilo também nós temos a saída da estrutura, né, aqui do ureter, tá? Então, percebam que os rins apresentam uma região que é um córtex e uma região mais interna, que é a medula. Então, o córtex mais externo
e a medula mais interna. Quando nós observamos a região da medula, nós temos a organização das estruturas funcionais dos rins, que nós já vamos ver, formando, então, o que nós chamamos de pirâmides renais. Tá? Então, as pirâmides renais estão localizadas aqui, na região mais interna, na medula dos rins. As pirâmides renais, então, elas desembocam o conteúdo que foi filtrado na região tanto aqui do córtex quanto da medula, nós vamos ver que sofre modificação desse conteúdo, desemboca então esse conteúdo nas estruturas que nós chamamos de cálices renais, tá? Então, os cálices renais recebem o conteúdo desembocado a partir das pirâmides renais, e então nós temos os cálices se fusionando e formam então a estrutura mais dilatada, que é a região então da pelve renal. A pelve então se afunila e leva o conteúdo, que já é a urina, para a região do ureter, que está saindo então dos rins, tá? Então, nós temos um córtex, uma região medular, os cálices renais que recebem então a urina que acabou de ser produzida pelo processo de filtração. Essa urina, né, que passa pelos cálices, vai desembocar na região da pelve, que é uma região então mais dilatada, e gradualmente a urina vai sendo direcionada para o ureter. Percebam então que eu comento com vocês que há o processo de filtração acontecendo na região, nós vamos ver, né, numa estrutura específica posteriormente, mas que isso ocorre então na região cortical aqui, né, dos rins, que nós vamos ter o processo de modificação desse filtrado, do conteúdo que foi filtrado, e eu só posso chamar esse conteúdo filtrado de urina quando esse conteúdo deixa a região tanto do córtex quanto da medula e alcança as estruturas do cálice e também da pelve renal, tá? Então, a partir do momento que o filtrado, que sofreu todo o processo de modificação, tanto aqui na região do córtex quanto na região medular, alcança os cálices e, por consequência, então, a pelve, o ureter e a bexiga, não tem mais a modificação, né, da composição desse elemento, tá? Desse líquido, então nós podemos chamar de urina. Antes disso, enquanto estiver dentro das estruturas funcionais, que ocorre então a modificação da composição desse filtrado, nós chamamos apenas de filtrado, nós não podemos chamar então de urina ainda. E quais são as estruturas então que nós temos que possibilitam a filtração do sangue e a modificação desse filtrado para ter, então, uma resultante que é a urina? Na realidade, nós temos a estrutura que se chama néfron, tá? Então, os néfrons são as unidades funcionais que promovem o processo de filtração e a modificação desse filtrado, tá? Para a formação, então, da urina. Percebam aqui nesse desenho esquemático que nós temos o desenho de dois néfrons, né? Bem pequenos aqui. Um néfron que tem uma porção da sua estrutura no córtex e um pouco da sua estrutura, os túbulos aqui, alcançando a primeira parte, a região mais externa da medula. E um segundo tipo de néfron, que é um néfron que também tem uma pequena porção no córtex e vai ter todos os seus segmentos, os seus túbulos, localizados na região da medula. Então, nós vamos ver que existem dois tipos de néfrons, tá? Então, os néfrons, inicialmente, são as unidades funcionais capazes de promover a filtração e capazes, então, de modificar esse filtrado, tá? Tendo como resultante a produção da urina, que desemboca, então, na região aqui dos cálices e da pelve renal, tá? Então, o néfron, ele pode ser o néfron cortical, ou o néfron que nós chamamos de justa medular, tá? Néfron medular aqui. O néfron cortical, ele tem a maioria das suas estruturas localizadas na região do córtex e os segmentos, pequenas frações de seus segmentos, no início, na porção mais externa da medula. E o néfron justamedular, ele vai ter, então, alguns dos seus segmentos na região do córtex, então, pouca porção aqui no córtex, e o restante das suas alças, das suas projeções na medula, alcançando, então, a medula mais interna, tá?
Percebam aqui que esses néfrons, eles são formados por uma estrutura que nós chamamos de corpúsculo renal e uma sequência de túbulos, que nós vamos ver, então, quais são, né, as nomenclaturas aqui de cada um desses segmentos, tá? Então, tanto o néfron cortical quanto o néfron justamedular é formado por uma estrutura aqui globulosa, né, que é o corpúsculo renal, e uma sequência de túbulos. Percebam que, entre essa sequência de túbulos, nós conseguimos ver a associação íntima com capilares sanguíneos. Então, nós vemos aqui a sequência de túbulos e lateralmente já estão associados os capilares sanguíneos. Isso permite que ocorra a troca entre o túbulo do néfron e o capilar, tá? Nós vamos ver que existem substâncias que passam do túbulo para o capilar e substâncias que passam do capilar para o túbulo, tá? Então, essa associação com os vasos sanguíneos, aqui os vasos capilares, que nós chamamos de vasos peritubulares, peri, ao lado, tá? Dos túbulos. Nos néfrons que são da região cortical, os capilares peritubulares, eles formam essa estrutura como se fosse uma rede envolvendo esses túbulos. Nos néfrons que são justamedulares, os capilares peritubulares, eles formam essas estruturas mais retas, como se fossem grampos, que acompanham, então, né, as projeções aqui do néfron, tá? Nós chamamos, então, esses vasos pericapilares aqui de vasos retos, tá? Então, vejam que a disposição dos vasos, né, a organização aqui dos vasos peritubulares é diferente. Nos corticais, como se fosse uma rede, tá? E na região aqui justamedular, são os vasos retos, formando, então, como se fossem essas estruturas em grampos. E a irrigação sanguínea, então, de todo o volume de sangue que alcança, né, os nossos rins, nós temos a região cortical recebendo cerca, aproximadamente aqui, tá? 90% do volume sanguíneo. A região medular vai ter aqui aproximadamente 10% desse volume sanguíneo, tá? Dentro da região medular, o que alcança a região mais profunda, então, dentro desses 10%, vai ser apenas aproximadamente 1%. Então, a região do córtex e da medula mais externa é onde nós temos, então, o maior fluxo de sangue, tá? Então, a irrigação aqui, ela é intensa, então nós vamos ver que o volume de sangue que alcança os rins é um volume bem alto, tá? E que a maior porção, né, o maior volume de líquido, de sangue especificamente, nós temos na passagem da região do córtex e na medula mais externa. E aqui eu trago para vocês o processo de ramificação a partir da artéria renal, tá? Então, essa artéria renal, né, em cada um dos rins direito e esquerdo, a partir do momento que ela entra pelo hilo, ela vai sofrer uma série de ramificações que vai dar origem a diversas artérias com menor calibre, né, até uma estrutura onde nós temos o processo de filtração acontecendo. Quando nós temos a filtração, posteriormente os vasos se fusionam novamente, dando origem, então, aos vasos venosos saindo pela veia renal. Então, aqui eu faço a leitura com vocês, tá, desse processo de ramificação, mas eu enfatizo que vocês precisam entender especificamente a partir daqui. Arteríolas aferente, capilares glomerulares, arteríolas eferentes e capilares peritubulares, tá? Então, vejam, a artéria renal, ela entra, vai sofrer a ramificação em artérias interlobares, as artérias interlobares dão origem às arqueadas, as arqueadas se ramificam em interlobulares, que estão dentro dos lóbulos. A partir daí, nós temos a artéria aferente, que vai dar origem, então, à arteríola, então, as arteríolas aferentes, capilares glomerulares, que dão origem às arteríolas eferentes, os capilares peritubulares, que agora vocês devem associar esses capilares tubulares, são essas estruturas que estão associadas
aos segmentos dos néfrons, onde nós temos a troca, então, entre os túbulos e o capilar peritubular. E os capilares peritubulares, então, acabam se fusionando e originando o sistema agora venoso, né, que desemboca o seu conteúdo na veia renal, tá? Então, a partir de agora, nós vamos focar especificamente nesses vasos aqui, arteríolas aferentes, capilares glomerulares, arteríola eferente e capilares peritubulares. Aqui eu trouxe, então, a especificação do que é o néfron, tá? O néfron, ele faz parte da estrutura que nós chamamos de túbulos uriníferos, tá? Esses túbulos uriníferos é dentro do aspecto histológico, então, na histologia nós dividimos, né, o túbulo urinífero em néfron, túbulo conector e ducto coletor, tá? Então, os néfrons, nós temos cerca de 1 milhão desses néfrons, tá? Em cada um dos rins. E gradualmente, com o envelhecimento, nós vamos perdendo em quantidade esses néfrons, tá? Mas os rins vão mantendo, né, conservando a sua estrutura funcionalmente. Como tudo no organismo, vai tendo uma redução funcional, mas isso não altera, né, a nossa capacidade de funções renais, a não ser que se tenha alguma patologia que leve a perder muitas dessas unidades renais, tá? Então, formando aqui o néfron, nós temos a primeira estrutura, que é o corpúsculo renal. Então, percebam essa estrutura arredondada, nós chamamos de corpúsculo renal. No corpúsculo renal, nós temos uma cápsula, uma região entre a cápsula e aqui os vasos capilares, que nós chamamos, então, de espaço de Bowman. Então, a cápsula de Bowman, o espaço de Bowman e os capilares, que nós chamamos, então, de capilares glomerulares. É nessa região do corpúsculo renal que nós temos o processo de filtração acontecendo. Ou seja, o sangue, ele entra pela arteríola aferente, então, vou retornar aqui no slide anterior. Então, as arteríolas aferentes, elas trazem o sangue a ser filtrado, tá? Essas arteríolas aferentes, elas se ramificam em uma rede de capilares. Esses capilares são fenestrados, o que significa isso? Eles têm muitos espaçamentos, muitos poros entre as células que formam a parede do capilar, então facilita o processo de filtração, tá? Esses capilares glomerulares se fusionam novamente e formam, então, a arteríola eferente, que leva o conteúdo que já foi filtrado, o sangue que já passou pelo processo de filtração, para fora da estrutura, que é o corpúsculo renal. Então, percebam que é no corpúsculo, nos capilares glomerulares, que nós temos o processo de filtração. Tudo aquilo que foi filtrado passa para dentro dos segmentos do néfron, tá? Então, vai sofrer modificação. Tudo que foi filtrado, eu chamo de filtrado ou então de ultrafiltrado, tá? Quais são os segmentos, então, que eu tenho formando o néfron? O primeiro segmento é o túbulo contorcido proximal. Temos, em sequência, a alça de Henle descendente, alça de Henle ascendente delgada, então, porque ela é fina, alça de Henle ascendente espessa, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Então, percebam, o néfron ele é formado pelo corpúsculo, túbulo contorcido proximal, as alças de Henle até o túbulo contorcido distal. O túbulo conector, que é uma pequena região que está aqui, e o ducto coletor, já são outras estruturas embriologicamente diferentes, mas que se conectam ao néfron, tá? Então, geralmente na fisiologia nós falamos que o néfron, né, é estrutura funcional, porque é onde nós temos o processo de filtração e modificação desse filtrado, tá? O néfron, então, se associa ao ducto coletor. Esse ducto coletor pode receber vários néfrons. Então, aqui eu tenho uma ramificação, né, que eu vou ter a inserção de um néfron, um segundo, um terceiro, um quarto, tá? Então, o ducto coletor pode receber o conteúdo
de vários desses néfrons. Então, percebam que a filtração acontece nessa estrutura no corpúsculo renal. Tudo que foi filtrado passa pelos segmentos tubulares e sofre modificação, tá? Então, aqui eu tenho a representação. A arteríola aferente traz o sangue. A filtração acontece no corpúsculo, né, na região aqui dos capilares glomerulares, F de filtração, tá? O sangue que já foi filtrado passa, então, para a arteríola eferente e segue pelos capilares peritubulares. Esses capilares peritubulares estão lado a lado, associados aos segmentos do néfron, assim como os segmentos do ducto coletor. Então, percebam que nós temos setinhas aqui demonstrando R de reabsorção e S de secreção. Ou seja, aquele conteúdo que foi filtrado, que eu chamo de filtrado ou que eu chamo de ultrafiltrado, ele vai sofrendo modificação. De que forma? Alguns elementos sofrem reabsorção. O que é a reabsorção? Levar do interior do túbulo de volta para a corrente sanguínea, para os capilares peritubulares. Esse é um processo de reabsorver, tirar de dentro do túbulo e levar para a corrente sanguínea. Outros elementos são ainda adicionados nos túbulos. Além de ser filtrado, eles são adicionados, ou seja, nós temos um processo de secreção em que esse elemento sai do interior do capilar, passa para as células que formam a parede dos túbulos renais e são secretados, então, no interior do túbulo, tá? Então, vejam que essa associação entre os capilares peritubulares e os segmentos dos néfrons permitem a modificação constante, né, pelo processo de reabsorção e secreção do filtrado. Então, quando nós falamos na diferença dos néfrons que são corticais e os néfrons que são justamedulares, nós temos a diferença que todos eles, na realidade, apresentam o corpúsculo renal na região do córtex. Então, eu tenho o corpúsculo aqui na região do córtex e o outro corpúsculo também na região do córtex. Porém, esses segmentos aqui, tá? Os segmentos, né, túbulo contorcido proximal, as alças de Henle, elas têm comprimentos diferenciados. Então, o néfron que está na região do córtex tem os seus segmentos mais curtos, especialmente a alça de Henle é mais curta, tá? Então, alcança apenas a porção mais externa da medula renal. Enquanto o néfron justamedular, ele vai apresentar, então, essa estrutura da alça de Henle muito mais longa, tá? E alcança uma profundidade maior aqui na região da medula, né, dos rins, tá? Então, essa diferença importante aqui. Por que a gente aborda essa diferença? Porque no processo de concentração da urina, de formar uma urina mais concentrada, aquela urina que fica mais com uma cor mais intensa, né? Nós vamos produzir um volume menor de urina, vai utilizar especialmente dos néfrons que são justamedulares, tá? Os néfrons justamedulares têm uma função importante no processo de concentração da urina. Então, o que eu quero que vocês entendam, né, de modo geral, é a estrutura dos rins, tá? Córtex, medula, que existem dois tipos de néfrons, né? O néfron, então, cortical e justamedular, que nós temos o sangue arterial alcançando, então, os rins a partir da artéria renal, que sofre ramificação, até a arteríola aferente, que traz o sangue para o processo de filtração. A arteríola aferente se ramifica dando origem aos capilares glomerulares, né? E esses capilares, então, promovem o processo de filtração. Os capilares glomerulares se fusionam, formam, então, a arteríola eferente, que leva o sangue que já foi filtrado, tá? E a arteríola eferente dá origem, então, aos capilares peritubulares. E que os néfrons, então, apresentam a estrutura, que é o corpúsculo renal, e os segmentos associados a esse corpúsculo renal que modificam o conteúdo filtrado, né? Que nós chamamos de filtrado ou, então, de ultrafiltrado, tá? Não podemos chamar de urina enquanto o filtrado estiver passando pelo interior do néfron. Só vou chamar de urina quando esse conteúdo, então, desembocar lá na pelve renal
onde nós não temos mais a capacidade de modificação desse conteúdo. Então, na sequência dessa aula, o professor vai trabalhar o processo de filtração glomerular, tá? Então, a urina, o processo de formação da urina envolve 3 etapas importantes. O primeiro é a filtração, depois nós temos as reabsorções e as secreções, tá? Por fim, então, o conteúdo, né, que sofreu todos esses processos, essas modificações, dá origem à urina, tá? Então, na próxima aula, o professor Eduardo trabalha com vocês o processo de filtração, quem são as forças, né? Forças hidrostáticas, pressões coloidosmóticas que nós temos atuando aqui no processo de filtração, tá? Então, entendam a estrutura renal, principalmente, para que vocês consigam entender posteriormente como ocorre a filtração e como nós temos a modificação do filtrado pelo transporte dos elementos do túbulo para, né, os capilares peritubulares e dos capilares peritubulares para os túbulos renais.